Oi! Geralmente eu começo com estou de volta. Hoje eu vou começar com continuo aqui. Nós conversamos até agora com o meu convidado, professor Daltro Monteiro, mestre em educação, especialista em biopsicologia. E o assunto está sendo tão interessante que eu convidei o professor Daltro, a continuar o assunto no programa seguinte. Estamos gravando os 2 programas juntos, no mesmo horário, para não perder a linha. Boa. E convido a todos para continuar nos assistindo. E quem está chegando agora, eu convido que procure a parte 1 dessa entrevista no YouTube, Facebook da TV Cidade ou Instagram, que estará à disposição. E agradeço mais uma vez a companhia de vocês. Vamos lá, Daltro, professor Daltro. Estávamos falando sobre emoções, sentimentos e as nossas atitudes. E administrar esses sentimentos, né? Sobre os profissionais que como... As pessoas perguntam, querem muitas dicas, né? Muita dica. Algumas coisas assim é interessante deixar claro para as pessoas em determinados sentimentos que existem estratégias, pelo menos para não fazer coisa ruim. Em momento que você sente a ira, a raiva, é muito natural, aumento da frequência cardíaca, para algumas pessoas sente calor, né, frio na barriga, e isso são hormônios como adrenalina e cortisol que estão super atuantes, porque a raiva, esses hormônios têm uma essência de lutar ou fugir, que é uma estratégia natural de defesa do organismo. E no momento da raiva, me pergunto o que faz? Ficar submerso, por exemplo. Momentos de raiva é um momento que você não deveria falar, você não deveria agir, você não deveria tomar atitudes, você não deveria fazer nada. Aquela antiga frase, na dúvida não ultrapassa. Tem um sentimento, você sentindo raiva, tem que ficar quieto. Porque geralmente tem 99% o que você falar no sentimento da raiva, com certeza vai dar errado. Outra dica que eu dou tem momentos em família, por exemplo, que vai ter pautas de assunto bem complexos, pesados. Posso exemplificar um assunto bem difícil. Falar da finitude do teu pai. O que eu estou querendo dizer com isso? Vocês estão em famílias e está percebendo que o pai está numa UTI e o fim, a morte está se aproximando, e falar de morte gera uma série de tabus, uma série de sistemas de crenças pesados sociais, uma série de convenções sociais que te cobram para não falar, fora as questões religiosas que impregnaram, que é um assunto quase que proibido. E é tão estúpido isso, porque a morte ela é parte da vida e se deveria ter uma naturalidade para se falar com ela. Mas aí você tem essa pauta para trazer na família. Momento de se conversar, pós-almoço. Pós-almoço. Sabe aquele momento que a família, no domingo, terminou e está entre a última garfada e já servindo a sobremesa e sai e não sai da mesa, vai lavar ou não vai lavar? Aquele delay que ninguém sai da mesa e está chegando a sobremesa e o último está terminando. Aquele momento é um momento bom de se conversar, assuntos mais... tensos. Estômago cheio. Exato. Porque você está farto. Você está farto, você está saciado com uma fisiologia básica. Uhum. Quer ver? Vou fazer o contrário. Vou fazer eu entendi. É muito natural que as pessoas tragam esse raciocínio. Vou te fazer o contrário. Tu acha mesmo que tu vai conversar com mais lucidez, com mais transparência, com fome e sede? Não, tem gente que chega a ficar nervoso quando tá com fome. Exatamente. Muda o humor com fome. Viu? Tu tá falando de um sentimento. Muda o humor. Muda o humor.
Então não é momento assim como no momento da raiva, não deve falar nada, no momento de que está faltando uma base. Estou falando de bases fisiológicas, a fome. Não é momento. Interessante. Não é momento. Assustador. Não é momento. O momento é aquele momento de, tá, agora eu tô farto da comida. E ali é um momento bacana de se falar de assuntos mais complexos. Isso é tão profundo que, dependendo de grandes empresários, em grandes ambientes corporativos, que se fala de dinheiro que a gente não tem noção do que é, e aí grandes empresas vão fazer as suas fusões e estamos falando de bilhões num mercados absurdos e tal, e aí tu tem uma parte da TV Cidade que eu quero comprar e tu não quer vender e eu quero negociar contigo, e aí eu te trago para o meu ambiente, eu não te ofereço água na reunião. Uma estratégia muito, muito usual para quem entende do que a gente está falando. Por quê? Porque eu vou vou botar o ar-condicionado forte ainda. Porque eu vou te fazer alguns desconfortos fisiológicos para tu dizer, tá, eu aceito isso aí, então assina aqui. Claro, isso está muito num campo até da inconsciência, porém inconsciente para nós que estamos agora aqui trazendo para a consciência. Agora, no momento que eu falei isso, as pessoas, tá, sabe o tá? Tá. Em outros tempos se dizia, caiu a ficha. Não passa por esse campo. E eu sempre achei que assim, durante a alimentação não se levanta nenhum problema, nenhum assunto pesado, justamente porque... Opa, o que eu falei isso? Eu falei depois. Eu não falei durante. Verdade. Deixa eu te corrigir, dá licença. Eu não disse durante a refeição. Era o hiato do... Isso, eu falei. No delay que tá sobremesa e terminando. É aquele momento. Ou seja, o alimento já se passou. Eu já me alimentei. Durante o processo, que é o que você está dizendo, não. Eu estou falando do depois. Aquele que... A grande maioria, todo mundo já largou os talheres. Ou seja, já se alimentou. Eu concordo contigo. Durante, não. Sim, Entende? Realmente, tu falaste... Durante, não. Eu falei depois. E também não é muito depois. Opa! Não é o momento que tá vindo aquele soninho da sesta. Ali não. Ali já foi demais. Antes. Logo tu depois. entendeu? É na última garfada mesmo. Tu entendeu? Isso é uma estratégia. É que tu tá explorando um exemplo de uma... Mas é uma estratégia. E eu digo para todos os telespectadores. Cansei de fazer isso na minha casa e funciona muito bem. Se funciona com as pessoas que mais te conhecem, te convivem, se funciona com a minha mãe, que me conhece, não é que eu quero manipular, não tem nada disso. É que o assunto que traz, ele vai requerer e claro, aí vai ter estratégias de oratória que ajudam muito. O organismo está confortável. É melhor. Entende? Mesmo que a mente não esteja... A gente foi ensinado a isso. A gente que esquece. Não é momento de falar agora com ela. Ela tá virada, não tá numa pá virada, não vamos falar com ela agora. Claro, ela tem o tempo dela. Aconteceu comigo e contigo antes das gravações. Eu te falei, deixa lá. Tá irritada. Eu te falei. É que as pessoas não sabem o que é. Mas eu tenho uma leitura e eu te disse, deixa. Trazer, forçar, não vai ser bom. Eu conheço. Meu pai, eu fazia assim, eu ia até o escritório que meu pai trabalhava e eu dava uns 5 minutinhos para ver o estado emocional do meu pai, né? Para saber se era hora de... Então, só que assim, ele manjou, né? Porque quando eu chegava, depois de um tempo que eu comecei a fazer isso, ele botava a mão no bolso. Quanto? Então, assim, conforme o emocional dele, era hora de pedir, senão não, né? Porque essa sabedoria tu aprendeu pela observação, pela percepção, pelo contexto que se trazia ali, entende? Nós também... É interessante eu fazer uma colocação que até no primeiro
programa que este está dando como consequência, nós temos uma geração agora muito fraca emocionalmente. Eu me atrevo a dizer que eu vou falar de uma forma generalista, mas não levem de forma generalista. Eu só me peço licença para o discurso ser generalista, mas não é uma regra, tá? Pode ser? A geração, essa turma abaixo dos 30 anos, a gente nota que são fracos emocionalmente. É uma geração. Suportam frustração. Não estão preparados, não foram treinados para frustração. Acha que a vida vai ser resolvida pelo fato de ser um influencer digital. Olha, o cidadão tem 20 anos e quer ser influencer de alguma coisa. E aí ele tem milhões de seguidores, supostamente. Eu fico pensando quem são esses seguidores. Não que uma pessoa de 20 anos, por favor, não me interprete mal, não façam isso, por favor. Eu não tô... Mas assim, os meus influencers digitais, por exemplo, são pessoas com estruturas acadêmicas de vida já muito... Não significa que eu não vou aprender nada com um rapaz de 20 anos. Claro que eu vou aprender e muito, principalmente no que tange a área da tecnologia. Mas ao ponto se denominar que vai influenciar é demais. Aí tu dá um grito com esse cidadão, ele chora. Tu nota que essa geração, e essa geração é pai agora também, e tu nota que essa geração não foi treinada a frustração, tem baixa resiliência, você não tem limites, e aí você dá limite, fica numa postura de naquela barganha de mimo, fica fazendo disputa de poder, medindo força. Tu vê os filhos numa manipulação dos pais, daqueles adultos, de uma facilidade tão incrível, manipulam facilmente os pais. Os pais falta uma boa base, uma boa estrutura emocional, porque o argumento é o argumento estúpido do fumante, né? Eu vou morrer. Então, o fato de eu saber que eu vou morrer me dá o direito de eu acelerar o processo com um gesto que para mim não me serve. Se para ele está ótimo, tudo certo também. Mas não me usa esse argumento, ele é muito fraco para fazer uma autopunição, para morrer. É muito fraco. Então assuma. Não, eu gosto de fumar e sou viciado, ponto. Aí você está sendo honesto com essa emoção. Você não está arrumando justificativa. Eu paro quando eu quiser. Tem questões bioquímicas do vício, da nicotina, as drogas envolvidas, que amarram o cérebro para dificultar esse processo. Porém, se a disciplina for maior, com certeza para. Não quero servir de exemplo para ninguém, mas quando eu pesava 130, 137 quilos, já cheguei a 137 quilos, teve um dia que eu cansei e digo, não quero mais, eu quero ficar elegante. Em 10 meses perdi 55 quilos. Não fiz dieta, não fiz bariátrica, não tomei remédio e também não fiz exercício muito louco, não. Eu só decidi. Existe uma reprogramação dentro desse processo. Então, por exemplo, se eu vou pegar o exemplo do emagrecimento que pega prende muito as pessoas. O ato de emagrecer, especificamente falando sobre isso, você vai ter uma exclusão social. Porque as pessoas se reúnem basicamente para comer. E comer, para quem quer emagrecer depois das 18, 19 horas, não é muito inteligente. E a nossa nossa região aqui... A gente se reúne para comer. Para comer, é cultural. Entende? Então, mas eu não quero comer. Tu de novo com essa história. O ato de emagrecimento é um ato individual. Ele requer muita disciplina. Muita. Quem me conhece de ordem muito pessoal, muito profunda, sabe que eu sou extremamente disciplinado. Eu sou extremamente disciplinado. Então, quando eu documentei meu processo de perder peso, eu achei que eu ia fazer isso em 12 meses, um ano. Não, foi em 10. Os 57 quilos foi em 10 meses. Vou repetir. Sem remédio, sem cirurgia bariátrica,
sem dietas loucas, sem exercício físico. Numa postura, usando de estratégias disso que eu estou falando. Disso que tu falou. Se eu tivesse vício do cigarro, provavelmente se eu me determinasse, não quero mais, não vai ter querer mais. Mesmo tu me oferecendo. Por quê? O centramento emocional que eu tenho com este objetivo, ele é muito maior, ele é soberano, ele é sagrado. Eu não vou permitir que tu, minha mãe, minha esposa, ninguém entre no meu espaço sagrado. Eu estou muito mais conectado em mim. Por isso que as pessoas, inclusive, vou te confessar um babado. O próximo ano eu vou ficar é um ano sabático para mim. Porque os 2 anos de pandemia, eu sofri demais com as questões, não com a pandemia, com os contextos sociais que a pandemia nos forçaram. Eu também sofri. Entendeu? Eu fiz parte disso, eu participei, sabe? Então, eu colaborei com a paranoia da situação. A histeria coletiva, eu fui eu me neguei a entrar nisso. Aí eu crio uma outra exclusão social. Porque como é que eu vou falar? Aconteceu comigo antes de vir gravar. Eu estava num consultório médico esperando. E aí eu tava sem máscara, chegou 2 com máscara, eu botei, porque eu não sei. E a outra já começou a falar que a mãe tava na UTI entubada. Essa pessoa, ela tá tão sensível com aquele processo que se eu tirar a máscara e ficar sem máscara, ela vai achar que eu tô agredindo ela. As pessoas, né? Ai, que falta de respeito tu não usar a máscara. Sim, então não me respeitam eu por não usar. E eu que tenho que respeitar. É uma discussão política bem interessante. Eu cheguei num ponto que assim, eu penso assim, tu não vai mudar a minha opinião, mas faz o que tu quiser. Então, mas essa histeria coletiva que misturou com as questões políticas, que se misturou com dinheiro, que se misturou com um monte de coisa. O problema é que as pessoas usam essa fragilidade para ter muita vantagem, não é alguma, muita vantagem. Pois é. Então aí eu não faço parte dessa vibe. Antigamente era vibe que a gente usava como gíria. Não vou entrar nessa. Então eu prefiro o isolamento. Porque eu ficar comigo é muito melhor. Aí eu estou bem acompanhado. Eu estando comigo, eu estou muito bem acompanhado. Estou muito bem resolvido. Entende? Mas eu vou aí te visitar. Se eu te permitir. Eu tenho que te permitir. Então é um estágio. As pessoas têm que. É o que a gente falou no início do primeiro programa. Por que pessoas com um alto grau da inteligência emocional, que se compreendem, que se percebem, que trazem atitudes comportamentais altamente equilibradas, mesmo com os contextos. É aquela história assim, tu tá dentro do avião, de repente uma turbina pega fogo. Tu tem várias alternativas nessa situação. Se isso, e já aconteceu pane, porque eu voo muito, né, por causa do meu trabalho, já aconteceu pane de o turbo hélice parar de funcionar. Aquele barulhinho tu não ouve mais. Não, a hélice parou, literalmente parou. Né? Mas o avião funciona, ele voa com uma hélice. Isso aconteceu em pleno voo. Eu me lembro o voo que era Chapecó e Maringá. Me lembro como se fosse hoje. E eu, agora, vamos lá, né? Pai nosso que estás no céu, vou puxar todas as orações aqui, né? Mas teve gente que entrou em pânico, teve gente que queria bater no piloto. São estratégias. Nenhuma tá certa e nenhuma tá errada. Cada um utiliza a bagagem de ferramenta que tem. O programa de hoje, a oportunidade que a TV Cidade, através de ti, no teu programa, no espaço que dá hoje, é justamente de dizer que existem ferramentas poderosas, que existem alternativas inteligentes para fazer a gestão, não para resolver só a questão do pânico. Eu dei um exemplo muito doido aqui, né? Que aconteceu comigo. Mas que existem instrumentos para a gente
pensar, agir, codificar a nossa atitude, porque o pulo do gato, eu gosto muito dessa expressão, o pulo do gato está em como o meu comportamento será para aquele estímulo que eu recebi. Então, nós temos ainda alguns minutos, porque eu acho que nós vamos fazer 15 programas, não 2, né? Mas assim, ó, quando não sei se são emoções ou sentimentos, mas assim, por mais que tu te conheça e tu tenha, assim, tu sabe que se acontecer isso eu vou reagir de forma nervosa, vou ficar nervosa, se acontecer aquilo eu não vou dar bola, e de repente chega, eu não sei se é emoção ou sentimento, mas assim, ó, que te pega de surpresa. Né? Então, tu não esperava essa tua reação. Onde é que se encaixa isso? Porque assim, aquilo acaba te dando, aquela reação acaba te dando, às vezes, muito prazer. O fator surpresa daquela reação te dá ou muito prazer ou pânico até, né? Sim, depende muito do contexto que tu traz para esse exemplo. Claro, tu não pensa que eu sou um zen budista. Às vezes a gente explode mesmo. Só que essa explosão ela vai até um processo. Eu não vou continuar uma discussão de trânsito. Eu posso até me incomodar naquele momento. Eu digo, deixa. Entende? Então tem um momento que eu tenho que cortar. Eu não vou me estender. Não vou. Isso eu não vou me permitir. Num ambiente, para tentar responder tua pergunta, num ambiente muito íntimo de ordem familiar. A esposa está com bilhões de problemas e vai vir me agredir. Eu entendo que ela não está agredindo a minha pessoa, ela está agredindo aquilo que está deixando ela irritada lá. Só que quem apareceu na frente fui eu. Só que eu tenho que ter a clareza disso. Claro que agora eu estou tendo a oportunidade de conhecê-la pelo convívio, pelo processo e tal. Daltro, tu não fica triste? Claro. Mas eu vou tentar não trazer de ordem pessoal. Ela que resolve o problema dela. É a mesma coisa se eu estiver falando de ética. Isso dá um programa. Ética. A gente pode trazer conceitos filosóficos bonitos aqui sobre ética. Eu e tu somos marido e mulher. O que estimula a mim te trair a tua fidelidade, a lealdade, aquilo que eu prometi para ti? O respeito que eu tenho por ti? Pode ser, ajuda, dá valor. Mas essencialmente é porque eu gosto de andar na linha reta da ética. Eu não vou dar margem. Prometeu para ti mesmo. É para mim mesmo. Mas então tu é o corno. Ok. Se eu pegar e vestir ele, sou. Mas eu sei que eu nunca fiz. Então, para mim tá tudo bem. Porque eu prefiro dormir. Eu prefiro dormir. Se você faz a sua parte, é algo de responsabilidade sua. Ponto. E se você entendeu, acaba aqui a conversa. Então, as premissas éticas que eu tenho dentro de mim, elas são muito mais poderosas do que uma mulher extremamente atraente. E eu vou te dizer que o sex appeal que me pega é a inteligência, não é um corpo torneado. Professora, não ajuda? Ajuda, atrai, mas abre a boca e na frase botou a palavra tipo assim, já me dói. Dói o ouvido. Me dói o ouvido. Então, nós estamos aqui falando de sexologia, nada disso. Mas o que eu quero dizer é que eu estou bem lúcido em qual estrada eu estou galgando, que eu não permito. Eu não vou. Desculpa, mas influência digital para mim são pessoas que eu percebo que estão com um grau de intelecto muito à frente de mim. Esses aí me influenciam. Esses aí me fazem pensar. E ainda vai ter pautas específicas que, se ele não solidificar muito bem, eu vou questioná-lo. Não, peraí, eu penso diferente disso aí que tu está me trazendo. Mas eu respeito demais isso. E não significa que eu desrespeite o rapaz de 20 anos que está com seu canal de YouTube fazendo influência digital. Não.
mas não pede para eu aceitar. Tem não chega a ser um digital influencer, mas assim, é uma pessoa popular que tem muitos seguidores e que fez um curso de economia. Eu vi esses tempos na televisão ele dando depoimento que fez um curso de economia. A pós-graduação dele foi para conseguir conseguir uma... Ai, não fugiu a palavra agora. Um curso, não é curso de extensão, é uma pós da pós, não sei. Ele criou, ele estudou a administração do tráfico de drogas, entrando na área social, como se comportam, como cobrar, como calcular, como, né, tudo, marketing, tudo da droga. Fantástico. Legal. Fantástico. Isso aí, aprender Só isso. que assim, com tudo que ele tinha de conhecimento nesse sentido, ele só se tornou popular fazendo besteira, dizendo besteira. Tá? Então, assim, hoje não é uma pessoa conhecida no Brasil inteiro. Mas não pelo conteúdo de conhecimento, sabe? Só pelas banalidades. Só pelas banalidades. É muito comum, porque o senhor Sigmund Freud, ele tem uma premissa interessantíssima, né? Tu só se incomoda com o outro aquilo que primeiro está dentro de você. Isso me irrita esse teu jeito. Não é? Para eu conseguir me irritar com o teu jeito, esse jeito tá dentro de mim primeiro. Então, se você segue isso, o que tá dentro de você? Simples assim. É simples assim. Eu não consigo mais, por exemplo, eu estou falando algo bem pessoal, eu não consigo mais assistir as TVs abertas brasileiras. Porque a manipulação do português, a manipulação, o Ibope é o mais importante, a informação totalmente distorcida de um fato, o editorial ele fica tão claro da TV A, B, C, que você pega a mesma notícia, a mesma imagem, o mesmo personagem, não interessa, não vamos entrar no... É outra história. É outra história. E então é uma questão interpretativa. Então, como eu sei que isso está sendo manipulado para a questão coletiva ir de fato contra isso ou contra aquilo, eu não faço parte da massa, não me interessa. Então eu não vou consumir isso. Esse é o ponto que eu quero chegar. Compreende? Eu não me atrai. Não me atrai. Tem filmes interessantes, tem um filme relativamente antigo, que é assim, vou resumir o filme. O rapaz, ele é apaixonado por uma mulher. Quando ele olha para a mulher é uma loira, deslumbrante, maravilhosa e tal, mas quando abre uma câmera de fora, é uma loira também extremamente obesa. Ah, sim, eu já sei. Mas o olhar dele apaixonado é tão profundo que o olhar dele, para ele, aquela mulher tá perfeita. Ele só enxerga beleza. Eu prefiro ouvir um discurso da Sua Santidade Dalai Lama, Monja Coen, um professor que eu já palestrei várias vezes com ele, já tive a oportunidade de almoçar com ele várias vezes, o professor Mário Sérgio Cortella. Eu uso porque ele é muito mediável, as pessoas logo conhecem ele, né? E eu tive a oportunidade de palestrar várias vezes com ele. Esses caras me fazem pensar. O professor Clóvis de Barros Filho, palestrei com ele aqui em Caxias, inclusive. Esses caras me atraem, assim, me faz pensar isso, né? O próprio Leandro Carnal, deixa eu pensar sobre isso. Não, mas isso aqui eu tô pensando um pouco diferente, eu acho que não é bem isso aí também tão. Porque não é a influência ao ponto que eu vou acreditar piamente no que tu tá me trazendo também. Eu preciso também ter meu espaço de interpretação. Espera um pouquinho, deixa eu pensar sobre isso. Então, aí eu gero uma autonomia intelectual, uma autonomia emocional, uma autonomia na minha atitude também. Então, o teu exemplo é muito bacana, viu?
Quem são esses milhões de seguidores? Provavelmente não são pessoas que gostariam de assistir uma aula do professor Daltro Monteiro. São seguidores flutuantes, eu chamo. Não Mas, sei. com certeza, eu acho que esse nosso encontro, né? Já estouramos o tempo novamente. Assim, ó, eu acho que eu vou me despedir da Daltro, além de muito obrigada. Assim, ó, aguardem a parte 3. Ah, legal. Agradeço o pessoal de casa, o professor Daltro. Gratidão. E até breve.